Olá, queridos irmãos e amados que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus para o seu coração. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E eu sou o pastor Sérgio H. Costa e quero, nessa oportunidade, trazer mais uma reflexão bíblica, sobre um assunto muito importante que eu creio que é para edificar a sua fé. Fala sobre o ministério da reconciliação. Então, você, meu amado, que me assiste, preste bastante atenção nessa passagem que eu vou estar lendo. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia também, você pode abrir no livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21, tá? Nós vamos fazer uma leitura e vamos estar fazendo uma reflexão dentro dessa passagem para seu fortalecimento espiritual. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui a leitura, e nós vamos agora meditar nessa passagem. Eu quero bastante a sua atenção, porque esse é um assunto muito sério, muito importante, e fala de um posicionamento também da Igreja do Senhor, fala de um posicionamento do cristão, e fala também da condição das pessoas terem essa oportunidade de se reconciliarem com Deus. Então, veja bem, irmãos, foi através de Cristo, que Deus realizou essa reconciliação com Ele. Ou seja, quando a Bíblia diz aqui no versículo 18, tudo provém de Deus, ou seja, o propósito da nossa salvação, das pessoas serem alcançadas para serem salvas, foi o próprio Deus que planejou, que programou e que efetuou esse propósito. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, o propósito de Deus com a salvação, ele realizou através de Cristo. Então diz aqui, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então, Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. Talvez muitas das vezes você está em casa, você saiu da igreja, você deixou de congregar porque você viu falha nas pessoas. Então, amados, eu quero que você entenda o seguinte: nenhum ser humano, nenhum de nós tinha capacidade nenhuma de alcançar a salvação por obras, por perfeição, por sermos infalíveis. Nenhum de nós. Entenda isso de uma vez por todas.
Cada um de nós foi alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, veja bem, quando ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, o que Cristo fez? Ele foi enviado pelo Pai para que pudesse ser, né, o meio da nossa reconciliação. A Bíblia diz aqui, ó, ele nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer, esse ministério da reconciliação está hoje com a igreja. A igreja tem a missão de fazer as pessoas se reconciliarem com Deus, através da pregação, através das vidas reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, através do batismo nas águas, elas serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através delas crescerem na graça e no conhecimento da verdade, frequentando a igreja, participando dos cultos, ouvindo a palavra de Deus, crescendo na fé, fortalecendo a sua vida espiritual. Tudo isso, amados, Deus nos proporcionou por meio de Cristo. Então, ele diz aqui, ele nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação hoje é a igreja na terra realizando, pregando e anunciando o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Então diz aqui no versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Deus, através de Cristo, estava reconciliando o mundo com ele, as pessoas com ele. Cristo veio para que as ovelhas de Deus fossem alcançadas através da sua mensagem, através da sua palavra, através da sua obra redentora que ele veio realizar. Então diz aqui, ó, não imputando aos homens as suas transgressões. Quer dizer, porque se Deus fosse olhar as transgressões, os erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, não seríamos merecedores de nada da parte de Deus. Mas Deus amou-nos de tal maneira que deu Jesus Cristo, para Jesus Cristo cumprir esse plano. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, né? Não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então eu chamo a atenção para todo crente em Jesus Cristo que está conosco essa palavra da reconciliação, essa mensagem da reconciliação, esse propósito de Deus de salvar as pessoas está na incumbência da igreja. Você, crente em Jesus Cristo, desperta para a obra que Deus tem contigo. Você é um embaixador de Cristo, você é um instrumento de Deus para proclamar o evangelho do Senhor. É o que diz a palavra aqui mais à frente, no versículo 20, quando fala aqui, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? É aquele que representa, é aquele que tem autoridade recebida daquele que o enviou. Então, um embaixador, por exemplo, quando um presidente da República tem que ir a um determinado país, mas ele não pode ir, ele envia um embaixador. Aquele embaixador tem as mesmas credenciais do presidente, daquele que o enviou. Ele é recebido com as mesmas honras, ele é recebido com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento. Então, a igreja hoje, ela recebeu de Cristo, né, essa missão de ser embaixadoras em nome de Cristo. Então, Cristo, ele foi assunto ao céu e, antes de ser assunto ao céu, ele disse, ide e pregai este evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai esse evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, a Bíblia nos mostra claramente que Cristo comissionou a igreja como seus embaixadores. Em nome dele, nós representamos Jesus Cristo para
anunciar às pessoas que elas podem se reconciliar com Deus. Que mensagem gloriosa nós temos que transmitir para as pessoas. Seria tão bom que as pessoas compreendessem o quanto elas são amadas por Deus. Deus tem um amor tão grande pelas pessoas que ele está proporcionando essa oportunidade delas poderem ouvir que o preço do pecado, das transgressões do ser humano já foi pago. Jesus pagou esse preço. Então diz aqui, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aí ele diz, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, a igreja tem que proclamar o evangelho para que as pessoas se reconciliem com Deus, através da fé, através de crer na palavra e crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecê-lo como seu Salvador pessoal. Então, essa é a tônica do Evangelho de Cristo. A tônica do Evangelho mostra claramente o amor de Deus para com cada pessoa. Então, você que está me assistindo, saiba que você é amado por Deus. Se você já é um crente de Jesus, você foi amado por Deus, foi alcançado pela graça de Deus, tá? Não fica desanimado na obra do Senhor, não fica caçando defeito nas pessoas, não fica caçando defeito nas igrejas, não fica caçando defeito nos pastores, não fica botando dificuldade para servir a Deus, porque a palavra diz que a missão nossa é sermos embaixadores de Cristo, é representar Ele aqui nessa terra, anunciando a sua palavra, anunciando o seu evangelho. Essa é a mensagem. Nós somos os embaixadores, de sorte que somos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É como se Deus estivesse falando às pessoas, mas ele está falando através de nós. Então ele diz, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí ele diz no versículo 21, concluindo aqui a leitura que fizemos, né? O versículo 21 é o último aqui do capítulo 5, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então veja bem, Jesus não teve pecado, ele não cometeu pecado, ele não foi pego em nenhuma falta, mesmo que as pessoas estivessem procurando alguma falha nele, ele não cometeu pecado. Ele era o Filho de Deus, ele não cometeu pecado, mas a Bíblia diz que ele precisou ir para a cruz, no nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados. Diz aqui, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, quando Cristo foi para a cruz, ele levou os nossos pecados sobre ele, para que ali na cruz ele fosse o sacrifício, o cordeiro que ia pagar o preço dos nossos pecados, o cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Então Jesus, ele, mesmo não tendo conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós, por nossa causa. Então eu quero que você desperte a tua vida espiritual, porque Cristo morreu por você, pagou o preço do teu pecado, das tuas transgressões. Jesus levou sobre ele, ele venceu o diabo, venceu a morte, foi crucificado, derramou seu sangue para que nós fôssemos redimidos, nós tivéssemos reconciliação com o nosso Deus, e Jesus venceu por nossa causa. Hoje nós somos embaixadores de Cristo para proclamar esse evangelho da salvação que alcança as vidas, para transformá-las numa nova criatura
uma vida abençoada, uma vida, um instrumento que seja de bênção na obra do Senhor. Então ele diz aqui, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus fez com que Jesus levasse os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, hoje nós somos justificados diante de Deus, reconciliados com Deus, mas não temos mérito nenhum para isso. O mérito todo foi de Jesus Cristo, que Deus o fez pecado por nós. Ele levou os nossos pecados, as nossas transgressões e pagou o preço no nosso lugar. É isso que eu quero que você entenda, é isso que essa passagem bíblica está nos informando, e eu trago essa mensagem para o teu fortalecimento espiritual, para o teu despertamento espiritual, e se você ainda não é um crente em Jesus, para que você abra o coração e reconheça Jesus Cristo como teu Salvador. Então, que Deus abençoe o teu coração, abençoe a tua vida, que você, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra e que ela esteja aí encontrando guarida no teu coração. E em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente você. Em nome de Jesus, você seja despertado, fortalecido, avivado, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe o teu lar, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e assim eu deixo essa mensagem para a tua edificação espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Agora, queridos, ao assistir o vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe também de se inscrever no canal para receber sempre as notificações quando as postagens forem feitas, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade em nome de Cristo.